Afinal, o própolis faz bem para a saúde? Para quais doenças que ele pode ser usado? Como tomar, como usar aí no nosso dia a dia? Então, eu sou a doutora Grace, eu tenho doutorado em ciências farmacêuticas e aqui eu trago conhecimento para vocês, embasado principalmente em artigos científicos, na ciência, o que a gente tem de evidências. Então, eu separei hoje um material para vocês sobre o própolis, eu comecei a tomar. E eu tenho notado também resultados assim bem interessantes, vou explicar para vocês como é que eu tô tomando. Mas afinal, o que é o própolis? Vocês já ouviram falar sobre o própolis? Podem deixar aqui nos comentários se vocês tomam, para quais benefícios, o que vocês esperam, né, desse alimento. Então ele é conhecido na verdade como cola de abelha e é uma substância assim resinosa. E a palavra própolis é derivado do grego, tá? Onde pró se refere à defesa e polis é cidade, ou na verdade ali no caso é colmeia. Então o própolis nada mais é do que uma defesa para colmeia. E aí o que o própolis faz? Para que as abelhas produzem? Então elas fazem um revestimento, elas fecham como se fosse um cimento ali na colmeia, se tem alguma abertura, então é fechado com essa resina que é o própolis. Inclusive, elas usam para embalsamar alguns animais que foram mortos ali dentro. Se entra algum animal na colmeia, o que acontece? Então, vai acontecer que ele vai morrer e elas não vão conseguir carregar para fora da colmeia. E aí elas vão embalsamar eles para que não tenha odor, né? E aí também não contamine o resto, não contamine a colmeia, então eles vão revestir de própolis esse animal. Então, para ver como é interessante essa resina. E aí, então, é derivado de várias plantas, elas formam ali o própolis. E aí vai mudar um pouquinho a formulação, mas basicamente os constituintes químicos, eles vão ser muito parecidos, tá? Basicamente uma proporção parecida também, porque, claro, cada região tem um clima diferente, plantas diferentes, mas basicamente a gente vai ter uma composição bem similar. Então, para vocês terem uma ideia, até o momento a gente conhece mais de 300 compostos ali no própolis. E todos esses componentes, a gente chama eles de bioativos, que são componentes que vão realmente fazer algum bem ali para nossa saúde. A gente tem principalmente os flavonoides, como esses constituintes, conhecidos como o ácido cinâmico, o ácido cafeico, que é muito conhecido em diversas plantas, e o artepilin C. O própolis verde brasileiro é o que mais tem uma concentração maior, na verdade, desse flavonoide artepilin C, que é o que mais tem benefícios aí para nossa saúde. Então, quais são os tipos de própolis que a gente encontra aí para vender? Então, só para vocês entenderem que as diferentes abelhas e diferentes plantas, né, de diferentes regiões, então vão originar alguns própolis. A gente tem o verde, que é proveniente do alecrim do campo e é muito conhecido pelas propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias. Já vou falar detalhes do que esse própolis consegue fazer aí para nossa saúde. Tem o vermelho, que é conhecido por algumas propriedades antitumorais, antioxidantes, e o marrom, que tem também propriedades antioxidantes. Eles mudam em relação a alguns constituintes, mas o que a gente mais tem em estudo é do própolis verde. Então depois eu vou explicar como escolher o própolis, e aí o verde é o que mais tem em estudo, então eu sempre dou preferência por escolher ele. Outra questão também que tem é o própolis verde aquoso e o alcoólico, então os outros também. Mas aí qual é a diferença entre eles? O alcoólico, a gente consegue, a extração é a partir junto com álcool, e aí a gente consegue extrair uma quantidade maior de compostos fenólicos. Porém, mulheres que estão grávidas não podem tomar o alcoólico, também crianças, aí tem a versão aquosa, né, que é mais recomendado. Claro, sempre consultem o nutricionista ou o médico, porque o própolis, ele é um alimento funcional. Então, o nutricionista, né, consegue recomendar junto com uma dieta adequada para vocês, o médico ele também consegue, e aqui eu vou passar muita coisa interessante, tá, para que ele serve e como a forma que eu uso também, mas sempre recomendo que vocês consultem os profissionais aí da saúde habilitados. Quero trazer outros vídeos também falando do mel e da geleia real para vocês, tá? E o própolis, então, são esses 3 alimentos altamente aí ricos em compostos fenólicos que trazem muitos benefícios para nossa saúde. Vão ter todos aqui no canal, então vou recomendar vocês a se inscreverem por aqui, porque toda semana eu tô colocando vídeos e uma vez na semana também quero incluir, então, vídeos relacionados à saúde, que eu adoro falar sobre isso e eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Então vamos começar falando sobre os benefícios do própolis para nossa saúde. Tem diversos artigos, vou deixar tudo aqui na descrição para vocês, os artigos
artigos que eu consultei. Então, uma área bem interessante de pesquisa que o própolis ele tá sendo ali desenvolvido é para a área oncológica, porque ele tem um potencial muito grande no combate ao crescimento de tumores. Então, por exemplo, teve um estudo de 1995, eu sei que ele é mais antigo, tá? Mas eu quero mostrar as evidências para vocês, que um composto contido ali, que é o PMS1, ele foi eficaz em inibir o crescimento de um tipo de câncer de fígado. E aí, o que eles descobriram foi que aconteceu ali uma inibição da síntese do DNA naquelas células, então inibindo o crescimento tumoral. E aí, se a gente vai inibir aquele DNA das células, elas não conseguem se multiplicar, então, e o tumor, né, continuar a crescer. E aí ele foi eficaz nisso. Outro estudo mostrou que uma substância que tá ali no própolis chamada crisina, ela inibiu o crescimento de um tumor cerebral em ratos, fazendo com que essas células elas parassem ali em um momento de crescer, que é na fase G1, então, de crescimento. Então ali foi inibido, né? Teve essa inibição e aí o tumor ele parou de crescer. Teve mais um estudo que mostrou que o própolis ele ajudou, na verdade, os medicamentos já existentes para tratamento, para terapia oncológica ali. Então ele potencializou a ação, teve ali um trabalho sinérgico em benefício, né, da diminuição desse tumor. E aí muito mais pesquisas estão sendo realizadas em relação a essas propriedades do própolis, tá, em câncer. Então é muito interessante. Também vi um estudo mostrando uma inibição do melanoma, que é o câncer de pele. Então tem muitas evidências em relação a isso. Então vamos falar um pouco do própolis em relação à pele, quais são os benefícios. Não sei se vocês já viram, mas se vocês derem uma pesquisada ali no Google, vocês vão ver que alguns cosméticos trazem junto o extrato de própolis. Vocês conseguem também com produtos manipulados. Existem sabonetes líquidos com extrato de própolis, alguns sérums, cremes rejuvenescedores também. Isso porque ele é baseado assim nessas propriedades. Ele tem uma propriedade antialérgica, então ele acalma a pele mais avermelhada, uma pele mais, ele tem uma ação anti-inflamatória. Então, para uma pele mais acneica, ele ajuda, principalmente também porque ele tem essa ação antimicrobiana, antifúngica. Então, ele vai ajudar na questão de uma pele acneica. Pode ser utilizado aí em sabonetes líquidos, né, géis de limpeza. Vocês podem solicitar para uma farmácia de manipulação, ver lá com o farmacêutico. Teve um estudo que mostrou que o própolis auxilia no reparo, na cicatrização da pele. Então ele vai fazer o fechamento ali da ferida, também em feridas de pé diabético. E como é que ele faz isso? A fibronectina é uma proteína bem importante no processo de cicatrização. Vocês podem pensar como se fosse uma rede. Essa é a fibronectina. E essa fibronectina ajuda as nossas células a reparar e fazer a cicatrização. E ela também ajuda no processo ali da formação do colágeno. Então é como se fosse ali um cimento, né? Toda a fibronectina fazendo como se fosse um cimento para fechar a ferida. E o própolis, ele ajuda a aumentar essa fibronectina. É isso que o estudo mostrou. Além também de matar fungos, bactérias, diminuir a ação dos radicais livres que provocam danos ali nas células, ajudando ali o corpo a cicatrizar mais rápido, tá? A se curar mais rápido. Então é como se o própolis fosse limpando os caminhos para ocorrer a cicatrização. Ele também ajuda na produção do colágeno, então ele aumenta essa produção do colágeno, por isso que se vocês procurarem na internet alguns cosméticos com o própolis junto, vocês vão ver que é para essa ação anti-envelhecimento. Então tá aí algo bem interessante. Eu não compraria o extrato de própolis e aplicaria na pele. Isso não, tá? Existem cosméticos que são feitos e manipulados para fazer isso já. Outra questão do própolis é no controle da glicose, então aí para diabéticos tipo 2. E agora sim, um estudo recente de 2019 fez uma revisão sistemática e meta-análise. Então aí é um ótimo estudo que analisa vários estudos científicos de alta qualidade e foi publicado em uma revista que eu gosto bastante, de fitoterapia. Então essa revisão ela analisou 6 estudos, isso envolveu 373 participantes, todos os estudos juntos ali. E aí foi avaliado o impacto do própolis em alguns marcadores ali, como glicemia em jejum, a hemoglobina glicada, e o que eles viram foi bem impressionante, porque o própolis mostrou reduzir em mais de 13 miligramas da glicose em jejum, diminuiu também a hemoglobina glicada, e é um indicativo assim que o própolis ele pode sim ajudar ali no tratamento de diabetes tipo 2. Claro que sempre lembrando que todas essas características que eu tô falando pra vocês, todos esses benefícios, eles também precisam estar juntos, né? Não somente utilizar o própolis, mas ter hábitos de vida saudáveis, porque não sei se vocês sabem, mas diabetes
diabetes tipo 2, ele pode ser revertido com um estilo de vida saudável, alimentação, exercícios físicos. Então, eu recomendo vocês procurarem também um médico integrativo que fala tudo isso, assim, também, né? Que avalia todo o estilo de vida do paciente. Então, assim, como que o própolis ajuda em relação a diabetes tipo 2? Por ele ter esses compostos bioativos, flavonoides, ele tem uma ótima ação anti-inflamatória, antioxidante, então ele ajuda a melhorar a sensibilidade à insulina, protegendo ali também as células do pâncreas e permitindo também que o corpo ele utilize melhor o açúcar que está no sangue. Apesar, assim, ó, desses resultados eles serem bem promissores, os próprios autores desse artigo, eles alertam que são necessários mais estudos para confirmar esses efeitos a longo prazo, tá? Então, acompanhar os pacientes utilizando isso por mais um tempo maior. Os próprios autores, eles recomendam que o própolis ele seja utilizado como uma terapia conjunta ali com os medicamentos. Nunca, em hipótese alguma, vocês, né, podem tirar os medicamentos sem conversar, sem avaliar com o médico de vocês, sem fazer os exames. Isso é muito importante, é uma questão, sim, super importante. Então, nada pode ser substituído assim por conta própria. E até porque os próprios autores, eles falam isso, né, que melhora, mas a gente precisa ter uma maior avaliação ainda. E muita coisa também é individual, vai depender da alimentação, mas a gente pode concluir que sim, o própolis ele tem um grande potencial aí em relação a isso. Para que eu também utilizo, agora eu quero falar com vocês sobre, né, por que eu tomo o própolis, que é por causa do sistema imunológico. Então teve um artigo de 2019, muito lá quando se falava na questão do própolis em relação a aumentar a imunidade por causa do Covid, ali também se falou muito sobre a vitamina D. Então lá na Arábia Saudita, os pesquisadores, eles avaliaram a questão do própolis, né, nessa melhora do sistema imunológico para nos proteger, para proteger nossa saúde. Então essa revisão, né, desses cientistas avaliou diversos estudos e o que eles verificaram é que o própolis conseguiu aumentar a produção de células de defesa, como os macrófagos, por exemplo, que são as células que comem os agentes que são invasores, e os linfócitos, que coordenam ali a nossa resposta imune. Além disso, também teve uma melhora na produção de algumas outras citocinas, então outras substâncias que conseguem melhorar o nosso sistema imunológico. Alguns estudos feitos com animais mostrou que o própolis conseguiu aumentar a produção de anticorpos, aquelas proteínas que o nosso corpo cria para neutralizar vírus e bactérias também. Então isso mostra que o própolis ele pode ser útil, pode ajudar na recuperação, né, de algumas doenças e na proteção aí contra algumas infecções. Ele também, esse artigo, ele mostrou que ele pode ser um antialérgico, porque ele inibe a liberação da histamina, que é a substância aí que causa espirro, coceira. Em resumo, o própolis é ótimo para manter o nosso sistema imunológico bem forte. Então, eu comecei a tomar principalmente aí nos últimos meses, porque aqui no sul é bem frio, então é bem comum também estados gripais, a gente vai em restaurantes, vai em shopping, enfim. Então, tá ali, né, exposto a uma carga viral muitas vezes, e aí o própolis deixando o sistema imunológico bem forte, claro que com outros hábitos de vida também, como eu comentei com vocês, né, alimentação saudável, exercícios físicos. Então faz com que a gente fique aí bem blindado, vamos dizer assim, em relação a essas infecções. Agora, em relação à saúde intestinal, obesidade, o própolis também se mostrou bem eficaz com um estudo que eu encontrei aqui. Eu li, assim, vários artigos para trazer todas essas informações aqui para vocês, tá? Então, o própolis verde, ele mostrou um grande potencial no combate à obesidade e sarcopenia, então, que é uma combinação ali de perda de massa muscular com a obesidade. Foi um estudo feito lá no Japão e analisou 12 ratos diabéticos por 8 semanas. A dieta desses ratos, então, foi suplementada com própolis. E o que mostrou foi que o própolis melhorou a tolerância à glicose. Então, como eu comentei com vocês já em outro estudo ali que melhorou em relação à diabetes. Então, esse estudo aqui também mostrou isso e diversos outros estudos. Aumentou a força muscular, imagina, não tinha também pensado em relação a isso, mas até isso ele ajuda. Reduziu também a gordura no fígado. A gente sabe que tem essa ação antioxidante, então que melhora muito isso. E restaurou o equilíbrio da microbiota intestinal. A gente sabe que se a nossa microbiota intestinal ali, se a gente tem uma disbiose, que é um desequilíbrio, muitas vitaminas não são absorvidas, muitos nutrientes, né, da nossa alimentação, eles não são absorvidos, e isso acaba acarretando em diversos problemas, tá, para nossos marcadores sanguíneos, a nossa saúde. Então, o própolis mostrou ser bem eficaz em relação a isso.
porque ele aumenta a presença de bactérias boas ali, tá? Como se fosse então um prebiótico. Então ele melhora as bactérias intestinais. O estudo ele foi feito com animais, então um próximo passo seria estudos com humanos também, mas eu achei essa pesquisa super interessante. E mais um detalhe assim, ó, importante de estudos que eu encontrei foi em relação ao Alzheimer. Então esse estudo, ele analisou o impacto do própolis verde na prevenção de algumas deficiências cognitivas relacionadas ao Alzheimer. Então foi feito em ratos esse estudo, eles aplicaram uma injeção de beta-amiloide que acaba provocando Alzheimer nesses animais e aí para verificar então a ação da própolis. E aí o grupo de ratos que recebeu própolis mostrou uma significativa melhora na memória e no aprendizado também. Diminuiu a expressão de alguns genes relacionados à inflamação. Então imagina até no Alzheimer. Então tem muita coisa assim que o própolis tem seus benefícios, muito diversos estudos demonstrando isso. Eu acho que a gente só tem a ganhar acrescentando própolis aí. Como é que eu faço o uso? Então eu sempre escolho própolis verde, tá? Porque é o que mais a gente tem evidência científica mostrando os compostos bioativos, é o mais conhecido. Escolho também o extrato alcoólico e aí todo dia pela manhã eu faço ali um shot. O que eu faço muitas vezes é colocar junto meio limão espremido, que a gente tem vitamina C, tem diversos outros benefícios ali de tomar aquele limão em jejum. Eu coloco um pouquinho de cúrcuma, que é outra substância que a gente vai falar nos próximos vídeos, que tem uma ótima ação anti-inflamatória. E aí eu coloco 20 gotas do extrato de própolis. Normalmente o que a gente encontra aí à venda é o a 11%. Vocês vão encontrar 11% PV, tá? Então é o que normalmente tem 11, 12%. Existem, né, concentrações maiores, então quer dizer que a gente tem uma concentração bem maior ali naquela solução, mas normalmente o mais encontrado é isso, tá? 11% própolis verde, extrato alcoólico, como eu comentei com vocês. Porém, crianças não podem tomar extrato alcoólico, né? Gestantes também não. Por isso que eu recomendo que vocês consultem nutricionista, consultem o médico para ver bem certinho qual é o mais recomendado para vocês. Mas aí eu tomo ali todo dia de manhã, em jejum, coloco as 20 gotinhas, coloco um pouco de água, tá? Numa quantidade não muito grande para não ter muito líquido ali para tomar, porque vocês vão ver que tem um sabor bem forte, característico. Vocês podem utilizar um copo sempre para isso também. Eu utilizo uma xícara, que é um material que é mais fácil, tá, de limpar, porque como se fosse uma resina, uma cera, muitas vezes fica ali no copo. Então eu recomendo que vocês separem um copo, uma xícara ali que, né, não seja de um uso assim muito, porque vai ficar realmente marcado, vai ficar manchado ali, né, com essa substância. E eu senti diversos benefícios, claro, com todo um estilo de vida junto, mas eu sinto que o meu sistema imunológico, ele tá muito forte mesmo. E pretendo continuar tomando, aí passou esse inverno agora, não passou ainda inverno, claro, mas tô tomando e pretendo continuar também por causa de todos os outros benefícios e principalmente por essa ação antioxidante e anti-inflamatória. E aí, vocês já conheciam o própolis? Vocês já fazem uso? Deixem aqui nos comentários, tá? Que eu vou adorar saber. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa um like aqui pra mim, que isso me ajuda muito também com o canal. E até o nosso próximo vídeo, então. Tchau!